Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nona e última edição do Ciboc Club, que durante todo o ano, na última quinta de cada mês, tratou de um capítulo do Ciboc. E em toda abertura eu gosto de mencionar todos aqueles que participaram. Na primeira edição, lá em março, nós apresentamos o capítulo 1 e o 2, porque em fevereiro nós não tivemos, então decidimos fazer os dois capítulos em março. Nós fizemos com meu amigo Fábio Hideki. Em abril nós fizemos o capítulo 3 com a Patrícia França. Em maio o capítulo 4 com o Henrique de Molinari, que é da Regional. Em junho o capítulo 5 com o Fernando Mendonça. Em julho nós fizemos o capítulo 6 com a ilustríssima Nicir Chaves. Em agosto nós fizemos o capítulo 7 com o Ulisses Sampaio. Em setembro o capítulo 8 com a Leonora Duarte. E em outubro o capítulo 9 com o Márcio Gonçalves. E hoje nós veremos o último capítulo do Ciboc para encerrar essa trajetória da versão 3, que é o capítulo 10, com o tema Tecnologias de BPM. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, obviamente eu quero dar boa noite ao público, ao pessoal que está no chat, ao Lander, Lúcio, ao Wagner, Bruno, o Thiago, que está ali sempre dando um apoio para a gente, a Luciana, o Henrique também da Regional, que sempre acompanha as nossas lives e dá um apoio para o pessoal que está no chat, para ajudar a gente aqui, né? Claro, quero agradecer também a todos da BPMP Regional Minas, de onde surgiu a iniciativa de criação do Ciboc Club, em especial o Henrique de Molinari, que é responsável pela Regional, e ao Thiago Carrusca, que ajuda na organização e na divulgação do Ciboc Club. E sendo essa a última edição, aproveito também para agradecer a confiança que eles tiveram em mim, em permitir que eu apresentasse a todas essas edições. Então, com muita alegria, apresento esse último capítulo. Vamos ver o que nos espera o Ciboc versão 4. E desde a 7ª edição estamos no canal da BPMP Brasil, mas vocês podem encontrar as edições anteriores no canal da Regional Minas também. Para facilitar a vida de todo mundo, se vocês olharem aí na descrição do vídeo, eu coloquei lá todos os links de todas as edições anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 9, vocês têm o link para poder acessá-las. Então vai ser um excelente material de estudo. E hoje nós teremos como convidada a Bárbara Diniz para falar do capítulo 10. Então vamos colocar a Bárbara aqui com a gente. Boa noite, Bárbara. Vou deixar a bola com você para que você possa se apresentar a todos. Está com você. Boa noite, pessoal. Agradeço muito ao Henrique e toda a BPMP de Minas pelo convite, ao Dácio também. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Bárbara, né? Na verdade, eu sou formada, especialista em processos de negócio, sou certificada CBPP e também sou bacharel em ciência da computação. Eu já atuo na Saidor há 11 anos como analista de negócios e atuo como a parte de consultoria em transformação digital e na parte de automação de processos em diversos ramos, seja bancário, educação, indústrias, vários outros temas. Bacana. No capítulo 10, eu gostaria de mostrar para o pessoal, Bárbara, o que eles vão ver no capítulo. Então vou apresentar aqui quais são os tópicos desse capítulo, né? O capítulo 10, então, ele tem 8 tópicos. Lembrando sempre que o último tópico são sempre os conceitos chaves, é um resumo do capítulo. Então é algo que a gente não deve abordar aqui, né? Vamos do capítulo 1, 10.1 do tópico 10.1 até o tópico 10.7. Lembrando que o tópico 10.2 em especial, ele é um tópico grande. O 10.2 ele vai do 10.2.1 até o 10.2.7. E temos dentro dele duas outras subdivisões. O 10.2.4 tem 9 subdivisões, enquanto o 10.2.6 tem mais 3 subdivisões. Em função disso, a gente vai tentar, é claro, não nos prolongarmos tanto, obviamente. Eu vou deixar a Bárbara mais à vontade para poder seguir do 10.2 em diante, não é? Sem interferi-la nesses subitens, né? Vamos deixar ela à vontade. E enquanto isso, eu sempre fico de olho no chat, o que quer dizer que as pessoas podem ficar à vontade
em fazer comentários, fazer observações. E se tiver alguma perguntinha também, a gente vai ter muito prazer em poder abordá-la, né? Como todas as edições, eu gosto sempre de fazer o item ponto 1, que é a introdução. Normalmente o Ciboc ele dedica só um parágrafozinho, né? Então eu faço sempre a introdução. E no 10.1, a introdução desse capítulo Tecnologias de BPM, o capítulo do Ciboc ele dedica um pequeno parágrafo somente para deixar claro que a implementação de processo de negócio ela pode ser realizada por meio de trabalhos manuais, automáticos ou por sistemas. Não é que quando a gente vai falar de implementar processo de negócio, nós temos que implementar tecnologia. É claro que em alguns outros capítulos ele menciona que não há que se falar em transformação se não pensarmos em tecnologia. Mas ele esclarece então que é possível essa implementação acontecer de forma manual, automática ou por sistemas, né? Então eu vou passar a bola para a Bárbara, para ela já entrar no tópico 10.2, onde ele apresenta a importância de estar integrados os universos do negócio e da tecnologia. Uma vez que, em tese, é a estratégia do negócio que deveria determinar o tipo de tecnologia a ser adotada pela organização para atingir seus objetivos estratégicos. Bárbara, vou deixar com você então. Se você quiser, então... Vou compartilhar a minha apresentação. Isso. Vamos lá. Fizemos nossa magiquinha aqui. Muito bom. Tá com você, Bárbara. Ok. Tá vendo minha tela já? Sim, sua tela está... Tá ótima a sua tela. Dá pra gente ver. Vou Ok. perguntar pro pessoal lá do chat também. Pessoal, tá dando pra ver direitinho? Tá dando pra ouvir direitinho? Dá um joinha todo mundo aí pra ver se a gente precisa ajustar alguma coisa. No mais, aqui tá perfeito, viu, ô Bárbara? Pode dar sequência. Tá joia. Qualquer coisa eu ajusto aqui, tá? Beleza. Vamos lá. Bom, então primeiro o tópico 10.2, ele é sobre o negócio e a tecnologia da informação. E falando um pouco sobre a tecnologia e os processos, o cenário que a gente vê muitas vezes é a tecnologia atuando como uma infraestrutura que habilita um suporte automatizado. Muitas aplicações são desenhadas exatamente para prover suporte à atividade e não ao processo. E a gente tem visto agora com, assim, não surgimento agora, mas né, com a parte de tecnologias de BPM, esse cenário começa a mudar um pouco quando a gente começa a ver os sistemas orientados a BPM, porque esses sistemas eles são capazes de monitorar o andamento das atividades e também a qualidade do trabalho. E isso nos leva a um cenário de redefinição do contato da área de TI com a área de negócios, porque as tecnologias baseadas em BPM, elas começam um novo cenário de colaboração na definição, tanto das regras quanto do uso dos dados. E uma frase de impacto que tem nesse momento aí, 10.2, é que o BPM requer uma integração entre tecnologia e negócios. Então, é exatamente essa ponte que a gente começa a conversar nesse capítulo 10 do Ciboc. E temos aí as principais tecnologias que são citadas nesse capítulo e que nós vamos conversar sobre elas hoje. A gente tem desde a parte de análise com BPA, a parte de arquitetura com o EA, a parte de regras com o BRMS, de processos com o BPMS e monitoramento de atividades, parte de integrações e repositório. Essa imagem, ela até é do próprio Ciboc. A gente tem uma comparação aí, um cenário de comparação entre as principais tecnologias, com as principais funcionalidades. Então, a gente pode ver aí que o BPMS, entre as tecnologias, aí, é um dos que mais possui o SIM aí, né, a característica. São só alguns itens aqui do EA que não estão ali tão presentes na maioria dos BPMS, mas
se a gente compara, o BPMS é o que mais ganha aí quando são listadas essas funcionalidades. E essas funcionalidades do EA, porque o EA tem um foco muito grande na parte muito técnica, e a gente vai conversar sobre todos eles agora um pouco. O primeiro item deles é o BPA, Business Process Analysis, que é a análise de processos de negócio. A finalidade dele é a modelagem em múltiplas dimensões, e o BPA é uma tecnologia com suporte a representações gráficas de processos e informações detalhadas sobre os requisitos. Ele tem muito foco em análise de negócios, ele é muito utilizado no mapeamento e modelagem de processos, e também para o desenho do fluxo, o mapa das atividades com base no requisito dos processos. Ele usa como base elementos gráficos para modelar o processo, e geralmente não é uma coisa que é sempre utilizada, mas é quase que um padrão que ele utilize o BPMN, apesar de que não é necessário, né? Não é um padrão. E quando a gente utiliza software de modelagem de processos e conseguimos facilitar a rastreabilidade dos processos, a análise de impacto, os reusos que são importantes até mesmo para a manutenção dos processos e dos dados. Muitos sistemas de BPA, eles usam como recurso o drag and drop, que é o recurso de clicar, arrastar e soltar as caixinhas ali dos elementos ali do BPM, no caso, se for BPMN, do BPMN. E falando um pouco sobre os componentes do BPA, a gente tem aí a parte de modelagem gráfica por notações, a publicação e o detalhamento dos processos. Ele utiliza símbolos de notações para poder facilitar o mapeamento e a modelagem dos processos. Os campos customizáveis para inclusão de informações adicionais sobre atividades, recursos, entradas e saídas, fornecedores, clientes, prazos. Costuma ter controle de versões e o repositório, que são importantes para o gerenciamento mesmo, tanto de mudanças quanto de manter ali as informações em um local central. Ele tem muita parte de aplicação das regras de negócio, transformação e melhoria sobre os processos. A gente fala muito de geração de modelos de documentos em diversos formatos, colaboração com outras ferramentas, sejam ferramentas de comunicação, conferência, gerenciamento. Tem a parte também de possibilidade de inclusão de formulários, telas, documentações das atividades, e também de realizar uma mudança rápida desses itens, porque um dos pontos que o BPM sempre prega e principalmente de tecnologia de BPM, principalmente o BPMS, é de propor a fazer as implementações de forma rápida e uma manutenção rápida também, seja para alterações na modelagem ou então para as regras de negócio e formulários. E como forma de capturar as regras que controlam a operação, a interface para o motor de regras também, e de como os dados vão ser utilizados dentro pelos processos e pelos sistemas. Sim. E o BPA, ele também tem muita funcionalidade de aplicação com Six Sigma, de qualidade, tem pontos de coleta de dados, possibilidade de integração com módulos de simulação,
E esse é um recurso que assim, é possível, mas que poucas ferramentas de BPA possuem. Possibilidade de fazer testes, também alguns têm algumas bibliotecas de melhores práticas, controles de permissão de acesso, quem pode criar, alterar ou excluir alguma informação sobre os processos. Então, o BPA ele é bem baseado nessa parte de análise mesmo dos processos e como fazer essa parte de todo o redesenho dos processos também. A próxima tecnologia aqui é o EA, Enterprise Architecture. Ele é uma arquitetura empresarial, né? Ele tem uma visão grande de domínio técnico para perspectiva de negócios. Como finalidade, ele tem modelagem de negócio por meio de fluxos de trabalho, de dados. Os modelos de processo no EA, eles estão numa visão, num nível mais alto que o BPA e o BPMS. E, inicialmente, ele era apenas um modelo de tecnologia mais voltado para hardware, software e sistemas operacionais. E o foco era o uso da tecnologia como solução de problemas de negócios. E esse foco ele tem mudado muito para a área de negócios e o modelo de processos foi ficando cada vez mais alto nível aí para o BPA e o BPM. Uma vantagem dele sobre o BPMS é que é uma visão mais técnica, o que vai possibilitar observar alguns pontos de como é feita uma determinada integração entre as aplicações com as atividades. E uma desvantagem do EA é que normalmente eles não possuem uma possibilidade de detalhar mais as atividades e também simulação. Geralmente eles têm uma pequena dificuldade também com interfaces BPMS e o que o capítulo prega de que futuramente pode não ser um ponto muito bom de interação entre o BPMS, que é a principal tecnologia, e o EA. Bom, próximo ponto aqui é o BRMS, que é o Business Rules Management System, que é um sistema de gerenciamento de regras de negócio. E quando a gente começa a falar de regras de negócio, o que seriam essas regras? Elas são a lógica do processo e elas servem para definir como o trabalho vai ser executado em cada atividade do nosso processo. Elas que vão ditar quem vai fazer alguma coisa, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por que vai ser feito e como vai ser feito. As regras, elas podem ter vários tipos, podem ser uma regra de decisão para a gente saber qual caminho vai ser tomado. Por exemplo, num fluxo onde a gente tem uma etapa de aprovação, né, eu tenho logo depois uma etapa de decisão para saber se eu aprovar a minha solicitação, eu vou seguir por um determinado caminho e se eu reprovar, eu vou seguir por um outro determinado caminho. Como as regras também têm tipos de operação de negócios, regras para segurança de acesso, para controle de acesso, para monitoramento de normas, regras financeiras, regras de medições, dentre várias outras. E tanto a regra, né, quanto o BRMS, que é ali o conjunto, né, eles aplicam a lógica de se a condição é atendida, então realize a ação determinada. O BRMS ele é exatamente utilizado para fazer a aplicação automática das regras de negócio. Em geral, a gente pode ter regras simples,
que são regras de aprovações e, às vezes, só a parte simples, mas eu também, mesmo na parte de aprovações, eu posso ter regras complexas, que eu posso ter um determinado escalonamento de níveis ali, por exemplo, num processo de compras, eu posso ter vários tipos de escalonamentos ali para, se um determinado valor, eu vou passar por uma aprovação de um coordenador, por exemplo. Se o valor já aumenta um pouco, eu vou passar por uma aprovação de um gestor e vamos supor, estou no nível, a partir desse valor, eu já passo por uma aprovação de um gestor. E com isso eu posso ter várias complexidades ali envolvidas nesse momento. E o que tem que ser pensado também com relação ao BRMS, essas regras, é que regras grandes e complexas, elas vão ser um pouco mais lentas. E se a gente tiver muitas regras grandes e complexas seguidas uma das outras, a gente pode ter um processo ali que demore a rodar durante um determinado tempo ali, porque a gente tem regras complexas a serem seguidas. E, geralmente, ele envolve expressões lógicas e um pouco de linguagem de programação, em alguns casos mais complexos. O BRMS, em geral, ele tem um vocabulário padrão para definição. A ideia do BRMS é a centralização das regras em um determinado repositório. Isso tanto para a gente ter aí armazenado a parte de centralização ali, então eu estou com todas as regras em um determinado local, que facilitam tanto para uma manutenção dessas regras e para a rastreabilidade dessas regras, quanto para um reuso. Então, às vezes eu tenho o mesmo ponto, uma mesma regra, que eu posso utilizá-la, seja no mesmo processo em vários pontos, quanto também em vários processos distintos e cadastros. A gente tem no BRMS também o controle de acesso e versão dessas regras. Então, eu tenho ali um controle para saber quem são o grupo de pessoas que pode ter acesso a essa regra, e a cada vez que eu vou vendo melhorias nessa regra, coisas que podem ser melhoradas, né, ou porque não funcionam tão bem, ou porque viu-se que de uma outra forma, né, poderia ser melhor ainda, a gente tem a questão de versionamento e uma melhoria na visibilidade e na qualidade dessas regras. Algumas políticas de governança que a gente tem para regras seriam o controle de acesso, a rastreabilidade e a garantia de qualidade. A próxima tecnologia aqui é o BPMS, o Business Process Management Suite, e a finalidade dele é para modelagem de processos, modelagem de fluxos de trabalho, definição de regras, aí a gente está falando exatamente do ponto aí de BRMS, né? Simulação de operações de negócio, automação de processos, acompanhamento do desempenho, monitoramento e controle das atividades. E o BPMS, ele é um conjunto de tecnologias que vai unir a TI e um ambiente ali de operação. O BPMS, ele está sempre em constante evolução, porque existe uma grande disputa dos fornecedores por sempre terem ali a melhor operação. Então, ele é um sistema que sempre apresenta novidades. E o BPMS, não sei se muita gente já aqui presente ouviu falar, mas ele é a evolução dos antigos sistemas de workflow. Nós temos dois tipos aí de BPMS, as ferramentas autônomas e os grupos
integrados de ferramentas. As ferramentas autônomas, elas geralmente têm um custo mais baixo, elas permitem analisar e definir os processos e fluxos de trabalho, mas eles são mais limitados para modelos e regras para construir novas operações. Já os grupos integrados de ferramentas, eles são aplicações que operam dentro do BPMS e se tiver SOA que serve para integração, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele vai estar aberto para integração e aproveitar melhor dados, modelos e conseguir simular mudanças. Uma utilidade muito grande do BPMS, que a gente vê muito, é o controle na orquestração dos processos, e não só de processos, muitas vezes ele é utilizado como controle na orquestração de vários sistemas. Então, às vezes um processo inicia em um determinado sistema e o BPMS vai fazer a orquestração ali para passagem e integração com outros sistemas para poder passar essa informação. E na automação, cada atividade ela vira uma aplicação que vai ser executada por um determinado autor. O BPMS, ele normalmente utiliza a notação BPMN, ele tem suporte à colaboração, então interação ali, tanto colaboração para ferramentas de comunicação mesmo, quanto entre pessoas e áreas, e a comunicação entre vários sistemas. E um dos fatores de sucesso quando a gente fala de BPMS é o envolvimento entre as partes interessadas que fazem a tarefa ali do dia a dia e a implementação das iniciativas e a área de TI ali na implementação das iniciativas de BPM. E muitas vezes os BPMS, eles são chamados de groupers, pois eles auxiliam a colaboração e o compartilhamento de informações, seja por tirar o processo e as regras da cabeça das pessoas, porque quando a gente começa a, muitas vezes, modelar o processo desde o início para poder pensar na automatização dele, muito disso está na cabeça das pessoas. Então, todo aquele levantamento inicial de análise para poder propor um redesenho, muitas regras ali do processo, quando ele não está automatizado, ele está rodando ali na cabeça das pessoas. E também por difundir diversos documentos. O BPMS, ele tem, essa é uma visão também aqui do CBOC, pensando tanto do nível mais alto ali de modelagem até os níveis mais baixos de parte de integrações. Então, aqui, a gente fala que os modelos, eles têm definição de atividades, fluxos, regras, modo de desempenho, e eles são usados para gerar uma aplicação. E a geração dessa aplicação, ela dá apoio para a simulação, até que tudo tenha sido identificado. É feita uma subida para a produção e são iniciadas as medições e análises ali de desempenho do processo rodando, né, automatizado. E se a gente fala aí de ter integrações, sejam com sistemas legados, né, ou com outras ferramentas, vão ser necessários a parte de adaptadores, que é a última camada ali, onde tem a parte de SOA com barramento e aí.
e os dados, eles vão ser movimentados exatamente por esse barramento USB. Bom, essa aqui é uma visão de como o BPMS ele é um centralizador mesmo de interação entre os diversos tipos aqui, né, tudo na verdade é um processo por trás, né, mas assim, a gente fala, o BPMS ele pode integrar com o portal, ele pode integrar com dispositivos móveis, com sistemas legados, com o ambiente web, com e-mails, tá? E pontos que a gente sempre tem que falar aí para ser considerados para a escolha de BPMS, sempre qual que é o plano do fornecedor para os módulos, atualizações, como elas são feitas, se caso tenha alguma atualização, como é que vai ser feita a migração. E aí, atualmente, a gente ouve falar muito do IBPMS, que ele é um BPMS mais completo, porque ele possui a parte de mineração de processos para, né, ter dados mais inteligentes aí com os processos. E quando a gente fala o I do IBPMS, é de Intelligent. E ele tem aí a mineração de processos para determinar novos comportamentos. Ele suporta, né, novos negócios de cenário, que são conhecidos como IBO, que são as operações inteligentes de negócio. E o BPM CBOC, ele até cita como exemplo 2 casos bem clássicos aí de IBPMS com a mineração de dados, que uma questão de escala de voos em um aeroporto. Então, a gente pode utilizar o IBPMS aí para poder já fazer se um voo é cancelado, por exemplo, a gente já faz toda a inteligência para já realocar as pessoas em novos voos sem causar todo um tumulto ali por trás e não impactar tanto as pessoas que já foram, né, impactadas pelo voo cancelado, quanto as pessoas que estão em outros voos também. E o outro exemplo que ele cita é o de baterias de carros elétricos, que pensando ali que um carro elétrico leva algumas boas horas para poder carregar, teria todo um sistema ali de gerenciamento para poder fazer a alocação ali dos carros para poder fazer a carga de todos os módulos. E quando a gente fala aí do IBPMS, a gente tem algumas propriedades dele, então, que servem como melhoria em relação ao BPMS, que são a capacidade de análise de dados mais profunda, maior integração com mídias sociais, e com isso eles estão mais próximos de clientes, maior suporte a tecnologias móveis, um processamento maior de dados também. E quando a gente fala de BPMS, existem modalidades de implementação. O modelo mais comum atualmente é o modelo SaaS, Software as a Service, que os clientes eles conectam ao sistema, né, a aplicação, no ambiente do fornecedor. Então, toda a parte de infraestrutura ela é do fornecedor e o cliente pode acessar de qualquer local o sistema. E essa infraestrutura também pode estar localizada em qualquer local do mundo. E normalmente a gente fala que a precificação, né, paga-se pelo uso com base em volume de dados.
volume de uso mesmo. O BPMS, ele pode operar tanto em servidores internos quanto em redes em nuvem, e ele ganha maior escalabilidade, mas também existe a parte de risco. Aí a gente está falando com a computação em nuvem, né? A gente ganha maior escalabilidade, mas também tem um risco que a gente precisa verificar um fornecedor de confiança para garantir a segurança e a integridade dos seus dados. Atualmente, até nessa imagem aí eu coloquei, a gente já tem vários, no dia a dia nós já utilizamos, não são BPMS, né, mas vários softwares as a service. Então, Netflix é um software as a service, Spotify, Amazon Prime e vários outros, aí Dropbox. Então, são todos usos que são toda a tecnologia, ali, toda a infraestrutura está lá no fornecedor. Nós somos clientes que estamos acessando de qualquer local do mundo. E também acaba tendo uma proximidade maior com as redes sociais, que as aplicações são criadas para obter dados dos clientes e dos fornecedores. A próxima tecnologia que a gente tem aí é a tecnologia de BAM, Business Activity Monitoring. A finalidade do BAM é de monitorar as atividades do negócio, fazer o monitoramento, a medição e o reporte de desempenho mesmo. Então, o BAM, né, que é o monitoramento de atividades de negócio, ele tem o objetivo de fornecer informações de como o negócio está desempenhando suas operações. E ele ajuda a resolver problemas rapidamente e a mitigá-los, porque a gente está fazendo acompanhamento das informações em tempo real. Até a diferença entre o BAM e o BI é que o BAM a gente está trabalhando o tempo todo com dados reais. Uma vez que aconteceu um determinado problema, algum determinado ponto ali do meu processo, eu já estou acompanhando em tempo real e falando até do BAM ali dentro, né, do BPMS, a gente já poderia já fazer toda uma ação ali por trás para poder fazer um tratamento já, se um determinado problema surgiu, seja até mesmo para escalar as pessoas certas. E o BI, a gente costuma trabalhar no BI sempre com um histórico de dados, enquanto que no BAM são dados reais. Próximo item aí, esse é o item mais técnico de todos, né, que é essa parte de SOA, que é a arquitetura orientada a serviços. Ela é usada para conectar os recursos com o objetivo de de você obter ou apresentar os dados sob demanda. E os princípios para desenho de infraestrutura que vão ser utilizados para aplicações, integrações com sistemas. Então, SOA ele é um conjunto flexível de princípios de desenho de infraestrutura usados no desenvolvimento de aplicações e integrações de sistema. No SOA, a gente tem aqui dois pontos relacionados, que é a interface, que é o software que vai chamar ou apresentar os dados de um sistema externo, e também tem a implementação, que é o programa que vai acionar um serviço que ele não contém a lógica do negócio, é só um programa mesmo. E a requisição é a parte da chamada que eu faço para poder obter os dados do outro sistema. E uma vez feita essa chamada, os dados eles estão apresentados num formato
que é o WSDL, que é uma linguagem de definição padrão de web services, né? Os web services, para quem não é da área de TI, ele é um conjunto de padrões que vão permitir a comunicação e a integração entre diferentes sistemas. E em um BPMS, uma web service ela pode ser chamada, por exemplo, em ações que vão representar passos não humanos e também para, por exemplo, eu vou fazer uma integração com um determinado sistema no final para poder enviar os dados ali do meu processo para o meu outro sistema, para o outro sistema continuar ali o próximo passo. Ou também até mesmo para recuperar informações dos dados dos formulários, como, por exemplo, um serviço que é executado e que eu vou recuperar dados ali para eu poder selecionar que seja um determinado cadastro ou coisas do tipo. O SOA, né, ele tem uma disponibilização de funcionalidades de uma aplicação para outra, e a gente fala muito de flexibilidade, agilidade, escalabilidade e reuso. E o principal padrão de SOA é o XML, que até essa imagem que eu coloquei, ela tem um exemplo ali de XML. E o SOAP, ele é a parte de conjunto de regras para transferência da informação estruturada por meio de web services. E quando a gente fala aí dessa integração também de SOA e tudo mais, a gente tem um conceito também de XPDL. O XPDL ele é um formato de documento XML que vai permitir que um processo que foi desenhado em uma determinada ferramenta, ela vai poder posteriormente ser aberta em outra ferramenta. E o EAI é a parte que vai ajudar a implementar o protocolo e a visão de SOA. Ele é suportado por adaptadores ali entre o meio de comunicação e as aplicações. Ele vai permitir a movimentação e o intercâmbio ali das informações entre as diferentes aplicações e os processos de negócio da organização. E nesse contexto aí também a gente tem o USB, que é o barramento ali, que é um conjunto de ferramentas de software que controlam o movimento dos dados entre os computadores, e uma arquitetura que funciona como um barramento corporativo responsável pelo gerenciamento da integração entre os sistemas, aplicativos, dados e equipamentos de comunicação. E a última tecnologia aqui desse 10.2 é o Enterprise Repository, que é o repositório corporativo. Esse repositório ele tem a capacidade de armazenar as informações sobre o funcionamento geral da empresa. Ele tem um armazenamento centralizado tanto para dados e processos, e isso é importante tanto para quando a gente fala aí, né, das regras dos processos, e a gente tirar documentos físicos e guardar nesses repositórios com os processos, as documentações desses processos. E aí a gente tem aí o 10.3. E aí entra eu na história. Para você poder tomar uma água, porque esse 10.2 não é moleza não. Ele é muito grande. Eu acho que de todos os capítulos, esse subtópico talvez seja um dos maiores. Eu acho que sim. E dos mais complexos, porque envolve informações que são bastante técnicas, né? O
o Wagner Bruno, ou Bárbara, ele se interessou bastante pela apresentação, então eu queria perguntar a você se é possível a gente disponibilizar essa apresentação para quem estiver interessado. O que você acha? Sim, sim. Depois eu envio para vocês e vocês divulgam para os Ótimo. inscritos, né? Vamos fazer o seguinte, o Wagner e todos aqueles que se interessarem, né? Existe um grupo que é um grupo exclusivo de certificação CBPP. Quer dizer, a gente fala exclusivo porque o foco desse grupo do WhatsApp é para a certificação, né? Eu estou enviando o endereço agora aí no chat. Então quem se interessar, entra nesse grupo, que aí a Bárbara ela disponibiliza para a gente essa apresentação e eu vou publicar essa apresentação então nesse grupo. E aí quem se interessar pela apresentação pode pegar a apresentação lá no grupo do WhatsApp. A partir de agora, gente, vai ser mais tranquilo, né? Todos os demais tópicos até o 10.7 são tópicos pequenos, então a gente vai conseguir aproximar o horário que a gente estava pretendendo levar a live. O 10.3, como o próprio título diz, né, já é uma pergunta, capacidade, o que é isso? Nesse tópico, o Seboc ele deixa claro que está incluso no seu texto tanto a perspectiva de negócio quanto a perspectiva de tecnologia. Eu cheguei até a mencionar que em outros capítulos ele falava que não há que se falar em transformação hoje em dia sem considerar a tecnologia. E quando a gente pensa em transformação, é claro que o estudo de negócio tem que acontecer, né? E ele espera, obviamente, que os profissionais entendam e integrem esses dois mundos que é negócio e tecnologia. Então, Bárbara, apresenta para a gente quais são as capacidades que o guia apresenta de uma ferramenta de tecnologia para apoiar a gestão por processos. Com você novamente. Ok. Bom, para ilustrar bem essa parte aí, eu tirei mais uma imagem que a gente tem lá no Seboc, e a gente tem aí tanto exatamente essa visão que você falou dos negócios e da tecnologia da informação, né? Então, a tecnologia e os negócios, eles têm que andar sempre juntos e serem complementares. E o que a gente vê atualmente é que muitas empresas, elas não utilizam o BPMS com toda a sua capacidade. A gente vê muito caso, por exemplo, de empresa que só usa automatização dos processos, mas não monitora eles depois, ou que monitora, mas né, não tem tanto aquele cenário. E com isso, fica ainda pior quando a gente restringe muito o uso aí de negócios vai modelar e TI vai usar motor de regras. Então, a gente tem que ter uma comunicação entre as áreas. Não dá para simplesmente, eu cuido disso, você cuida daquilo e cada um cuida do seu ponto ali. Então, a gente tem que ter uma comunicação forte entre essas áreas. E dentro dessas capacidades aí, a gente tem essa parte de modelagem e simulação dos processos, a simulação de novos desenhos, a definição e o gerenciamento das regras, os reportes de desempenho, a geração de aplicações, de novo essa parte aí que está relacionada à parte de integrações de SOA com os barramentos, motor das regras. Então a gente vê aí que o motor das regras, ele sempre vai estar relacionado a todas essas etapas aqui, de modelagem até a integração aí dessas etapas. E 10.4. Eu disse que agora os tópicos são bem pequenininhos, né? Minha interferência vai ser toda hora agora. E nesse tópico 10.4, o Seboc ele menciona sobre o impacto que a seleção de uma ferramenta ela traz sobre a área de tecnologia da informação e, consequentemente, sobre o negócio, né? Também é um tópico muito curto. Fala um pouquinho pra gente como que esse tópico traz esse tema, o Bárbara. Sim. Bom, mais uma. Acho que é a forma mais fácil das pessoas terem um pouco de noção também. Tirei mais uma imagem lá do Seboc. E o que a gente fala muito é que o BPM, na verdade, assim, a gente fala muito, não, a gente vê muito que o BPM, as pessoas quando começam, vou começar a aplicar o BPM na minha empresa. Eles começam ali sem a tecnologia
começando a levantar, né, e tudo mais, e à medida que vai evoluindo essa parte aí né, dos levantamentos e execuções, eles começam pela busca, eles começam a ter necessidade da tecnologia e começam a busca pela tecnologia. Mas a seleção da ferramenta vai trazer um impacto definitivo sobre a área de TI e negócios, né? Porque nesse momento escolheu-se uma ferramenta, vai ser com essa ferramenta que nós vamos utilizar e vai ter toda a integração, a interação das pessoas. E a gente tem aí um repositório corporativo de processos que vai reunir modelos, regras e informações sobre a organização. Essa informação ela é coletada durante a análise, modificada pelo redesenho, e quando o novo desenho, né, ele é aprovado e as implementações são feitas, o BPMS ele vai prover o suporte à execução das tarefas de negócio. Então, a gente tem aqui a parte, né, toda essa parte de interface, que a gente começa a ver aqui o BAN junto, a parte de colaboração, toda a parte de governança de BPM, com gerenciamento dos dados, metadados de processo, simulação, definição de KPIs, as regras em si, aí tem a parte aqui de todo o repositório aqui, onde a gente tem SCM aqui para gestão de conteúdo, muitos BPMS hoje já tem essa parte de SCM, que é bem importante para a gestão de conteúdo. Sistema, as integrações, aí, os adaptadores, né, SOA aí com os sistemas legados, dados corporativos, registro de serviço, toda uma arquitetura para uma infraestrutura básica de BPM. E a gente tem também aqui um exemplozinho um pouco mais clean, da arquitetura típica de um BPMS, onde a gente tem o motor de processos com os usuários, temos um repositório aí de documentos e conteúdo, aí a gente vem para uma parte de desenho e modelagem, onde a gente, juntando com dados de desempenho aí, né, também chega aí depois na parte de monitoramento, onde no monitoramento são levantadas melhorias que podem ser feitas no meu processo e eu chego aqui numa parte de novo de redesenho. Tenho toda a parte de integração aqui com sistemas legados, com ERPs, com serviços externos. Opa, comigo agora. Deixa eu aparecer aí. Estava aqui com o pessoal do chat, com o nosso amigo do Peru, lá de Lima, nos prestigiando. Vamos agora tratar então do capítulo 10.5, que trata da governança de BPMS. E aqui o guia ele inicia esse tópico afirmando que a governança ela regula uma espécie de balança de controle versus a flexibilidade. Que quanto mais controle é imposto a uma organização, menos flexibilidade estará disponível para ela, né? Então conta pra gente como é que o CBOC trata esse tema de governança de BPMS, o Bárbara. Sim, exatamente o meu ponto aqui foi exatamente o controle versus a flexibilidade. E aí a gente começa com o ponto de quanto mais controle a gente tem, menos flexibilidade a gente tem. E quanto mais flexibilidade, menos controle. Então, é necessário um controle, mas se ele for demais também, a gente não vai conseguir ser rápido, que é um dos pontos principais de vantagens de um BPMS, é exatamente a velocidade de mudança dos pontos. E não tem uma solução pronta. Cada empresa é um caso, então a gente tem que realmente verificar o que vai ser mais aderente para a empresa. Se ela vai ser se em um determinado ponto ela vai ser mais flexível e ter um pouco menos de controle, ou se em outro determinado ela vai ter mais controle e vai ser menos flexível. Então, isso é muito
de cada caso, não tem como a gente ser específico disso. E a definição de diretrizes e regras para a condução das ações de BPM e suas responsabilidades também. Com relação a essa parte de flexibilidade, a gente vai ter muita parte principalmente de diretrizes, né? Porque as diretrizes, de certa forma, e regras são uma forma de controle, né? Mas que a gente tem que ter uma balança exatamente nesse ponto de controle e flexibilidade. 10.6. Vamos agora para o penúltimo tópico do capítulo 10, que é sobre a integridade de dados. E nesse subitem, né, o SEBOC fala da importância na confiabilidade dos dados para a tomada de decisões e menciona também sobre a questão de segurança desses dados, né? Então apresenta o que esse tópico fala sobre essa questão de integridade de dados para a gente. Sim. O que ele fala é que, assim, tem crescido muito o problema de integridade dos dados, seja por roubo de informações, né, que a gente vê muitos casos atualmente aí, casos bem recentes, né, de roubos de informações, ou seja também por questão de serem dados que não são tão confiáveis, que já estão muito poluídos ali no ambiente e não foi feita uma limpeza, então às vezes a empresa sabe que aqueles dados eles não estão tão confiáveis, mas também não toma a iniciativa de fazer uma limpeza para que eles sejam cada vez mais confiáveis. E um problema com isso aí também, com essa questão da confiabilidade e segurança, é exatamente porque quando a gente está tratando aí de vou começar a utilizar um BPMS, o melhor é que a gente vamos partir, vamos organizar a casa, né? Vamos deixar todas as informações organizadas, já que já tem esse passo, né? E isso muitas vezes ajuda até a parte de melhorar a qualidade dos dados até do sistema legado também. Então, é bem nessa parte aí que o SEBOC fala sobre a confiabilidade por ter questão de segurança, de ter algo confiável, né, que a gente não tenha problemas, todo um controle de acesso por trás e a limpeza mesmo de dados. E o 10.7. Finalmente, 10.7, deixa eu aparecer aqui também, que é o nosso último tópico. Nós estamos perfeito com o horário, hein, Bárbara? Você brilhou. Na verdade, tem o 10.8 que ele fala, que são só aquelas observações básicas, tipo uma recapitulação, assim, mas são 2 itens que eu preparei, mas está quase no horário. Não, mas não tem problema. Normalmente a gente não trata daqueles conceitos-chave, porque é um resumo do capítulo, mas claro, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, imagina. Tudo que pode ajudar o pessoal que está se preparando para a prova e também para aqueles que gostam de sempre rever os capítulos do SEBOC é excelente, né? O 10.7 ele trata das vantagens e riscos da automação de processo, enumerando algumas vantagens. Ele comenta alguns riscos na automação de processo. Eu acho até que poderia ter sido abordado com um pouco mais de profundidade. Tais são vantagens e riscos da automação de processo, né? Mas ele deixa claro, então, quais são os principais benefícios e cuidados ao se tratar da automação de processo. Então, conta pra gente, Bárbara, essas vantagens e riscos da automação de processo que são apresentados pelo SEBOC nesse tópico. Sim. Bom, o primeiro ponto que a gente sempre fala quando fala de melhoria de processos, principalmente com o uso de tecnologia, né, é eficiência, né? Que a eficiência, nesse caso, quando a gente fala de processos com tecnologia, ela pode ser ganha com o suporte de atividades como gerenciamento de uma quantidade grande de documentos, distribuição geográfica das pessoas e das informações, porque aí a gente consegue, né, ter uma melhoria nessa distribuição e nessa comunicação,
uma redução do tempo para tomada de decisões e ações, passagem de bastão também, né? Os handoffs aí. E ele tem, então, com isso a gente tem uma maior eficiência dos processos, uma maior agilidade operacional desses processos, porque principalmente, né, partes que a gente tinha muita passagem de bastão, que era coisa muito física, né, às vezes assim, principalmente parte de contratos, né, que acaba que tem, e compras, que acaba passando por muitas áreas distintas ali para aprovar, para assinar. Quando a gente começa a trazer isso para a tecnologia, por exemplo, a gente ganha uma agilidade muito grande, porque aí eu não dependo de ficar lá, ficou uma lista, uma papelada na mesa da pessoa ali, aí a pessoa lê, aprova, assina, né, e tudo mais, aí tem que se deslocar para ir, para entregar para outra pessoa poder fazer também. Quando a gente fala disso na parte de tecnologia, né, automatizar isso vira instantâneo. Esse problema aí a gente acaba até de duas formas, né, porque a gente, na hora que eu der o ok ali, ele já vai automaticamente para o próximo passo, para a próxima pessoa que precisa revisar e aprovar. E também, além desse ponto, a gente consegue monitorar para ver qual área tem sido o gargalo ali no processo, para poder saber onde que tem sido esse atraso, né, no processo. Conformidade e integridade dos processos, melhor monitoramento e controle, melhoria contínua dos processos, a tecnologia com o processo, ela ajuda a garantir as conformidades e a conformidade com as políticas e as diretrizes da empresa, ajuda muito na rastreabilidade das auditorias, o controle de qualidade, fornecer informações necessárias no tempo certo para a tomada de decisão. Então, o gestor ele recebe aquela informação ali exatamente no momento que ele está precisando tomar uma decisão, ele tem aquela informação ali disponível para ele poder tomar a decisão dele. A gente tem acesso em tempo real a relatórios e gráficos, né? Porque a gente tem ali o BAM. O importante é que a gente tem que monitorar os processos e ver o tanto que eles estão ocorrendo conforme o previsto ou não, porque se não são monitorados, eles podem dar a falsa impressão de que está tudo correndo conforme o previsto e que não existem riscos. E é importante, né, monitorar o controle de acesso aos dados ali dentro do sistema. E o último ponto aí, que na verdade foram 2 itens que eu achei que seriam interessantes mostrar nesse momento aqui, de conceitos chaves de tecnologia de BPM, que são o ciclo de vida de BPM. Um BPMS, ele vai abordar todas essas etapas do ciclo de vida de um BPM, desde a parte de planejamento e análise dos processos, onde a gente vai modelar a fase ali do as-is, né? Depois a gente faz o desenho, o redesenho com o to-be, a gente parte para a parte de implementação. Com tudo implementado, testado, né, a gente disponibiliza para as pessoas começarem a utilizar o processo e começa-se a parte de monitoramento e controle desse processo. E com esse monitoramento a gente tem acesso aí aos pontos que podem ser melhorados no processo, e a gente parte para essa parte de refinamento desses pontos aí, né, e planejamento para iniciar tudo novamente. Então, o BPMS, todos esses pontos são possíveis de serem executados dentro de um BPMS. E o último ponto aqui são portais web também,
que são muito utilizados, que são pontos centralizadores de acessos e informações por meio de redes internas ou internet. E esses portais, eles vão fornecer informações e serviços específicos para um determinado grupo de pessoas. Então, a gente tem ali vários serviços dentro do portal. Sempre tem aí, como tudo dentro dessa parte de tecnologia, principalmente de BPMS, a gente tem essa parte, né, de controle de acesso, de permissionamentos e os determinados serviços que sempre vão ter ali um processo rodando por trás do serviço. Então, o portal web ele vai servir muito como uma cara para esse mundo dos processos a serem vistos aí pelas pessoas. E é isto. Ah, você brilhou. Gostei muito desses dois últimos pontos que você trouxe como conceito chaves. Eu vou pedir para você encerrar a apresentação para que nós possamos aparecer juntos num formato um pouco maior. Pronto, falta só você aparecer agora. Isso daí, ótimo. Bom, nós brilhamos, você brilhou, já pediram para entregar estrelinhas para vocês, lá no chat está repleto de estrelinha. Luiz Augusto Araújo pediu para mandar uma estrela para ela, então lotaram de estrelinha para você. Eu já aproveito já até para agradecer a participação de todos do chat, né? O pessoal, a gente sempre fica de olho aqui no volume de pessoas que estão assistindo, e esse volume se manteve constante, significa que as pessoas se interessaram bastante, né? Temos inclusive temos uma pessoa internacional aqui, também contamos com a presença internacional de Alejandro Ramírez de Lima, Peru. Graças por sua participação. Então a gente está atingindo a América Latina inteira. Ele está dizendo que estuviste Bárbara. Bárbara, ele fez uma jogadinha com a sua palavra, com o seu nome, né? Você esteve Bárbara. Achou excelente a sua participação. Vou deixar a palavra ainda com você, Bárbara, para você finalizar então, dar suas considerações finais, se despedir do pessoal, para a gente encerrar essa nossa 9ª edição. Com você. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço muito o convite de hoje, da apresentação. Espero que tenha sido esclarecedora para as pessoas. Esse é um capítulo que é muito difícil, eu tentei o máximo não ser tão técnica, mas é um capítulo que é quase impossível não ser muito técnico. É um capítulo que eu vejo assim que, né, principalmente quem não é da área de TI e que tem interesse de tirar a certificação CBPP, acho que é um dos capítulos que as pessoas têm mais dificuldade em absorver, exatamente por ser algo muito técnico. Eu tentei fazer essa passagem aí de conhecimento e espero que o pessoal tenha gostado e que tenha conseguido ajudar as pessoas. O pessoal no final está te parabenizando, dizendo que foi uma excelente apresentação, não só o Alejandro, mas a Maria do Carmo, o Wagner, o Paulo Ladeira, o Tiago Carrusca, o Henrique já tinha se manifestado ali em cima, o Marco Antônio Pedroso, todo mundo gostou muito de sua participação. Estão até pedindo aqui seu e-mail. Você quer compartilhar seu e-mail? Se alguém quiser... Sim, posso compartilhar, sim. Você pode dizer qual é? É Bárbara. Diniz. @Seidel. SYDLE. Eu estou anotando aqui. .com. Então tá bom, disponibilizei aí o e-mail dela, barbara.diniz@seidel.com. Aí quem quiser entrar em contato com a Bárbara, deu uma grande aula a todos sobre, que não é moleza, viu gente? Falar de tecnologia BPM, para quem não é de TI, a gente tem que escolher bem as palavras, porque senão, olha, é uma luta. E como o próprio Seboc diz, né, a integração entre negócio e TI não deveriam ser pontes, e sim realmente de forma integrada mesmo, né? Então a gente tem que tentar deixar o tecniquez um pouco ali escondidinho e tentar tratar isso de uma maneira mais suave. Acho que você mandou muito bem, conseguiu aproveitar o tempo que tínhamos, né? Acho que o pessoal achou excelente. E eu deixei aí, para quem não sei, de repente, quem chegou agora e
não viu ainda, eu deixei aí o link de um grupo do WhatsApp, né, que é um grupo de pessoas que estão se preparando para a certificação CBPP, então as discussões todas lá giram em torno disso. Então a Bárbara ela vai disponibilizar essa apresentação e nós vamos colocar nesse grupo do WhatsApp, tá? Então, se não hoje mais tarde, amanhã já está disponível lá no grupo quem quiser pegar essa apresentação. Então, agradeço mais uma vez, Bárbara, por ter aceito o convite e pela brilhante apresentação, muito obrigado. Nós fechamos com chave de ouro, então, a nossa última edição, pelo menos, do CBOC versão 3, sobre o capítulo 10. Vamos ver o que a Regional Minas e a BPMP Brasil vai aprontar no ano que vem. O CBOC 4 em português já foi lançado, já está, inclusive nesse grupo do WhatsApp eu já vi que já está lá na central para ser distribuído para aqueles que participaram do crowdfunding, né? Já devem começar a receber no início de dezembro, já deve começar a receber sua cópia. Ansiosa para receber. Pois é, de acordo com o Menelau, disse que no máximo na segunda semana de dezembro já deve começar a receber as cópias. Vou torcer para que você receba a sua também. Muito obrigado então a todo mundo que participou do chat, foi muito bom. Agradeço mais uma vez a BPMP Brasil, a pessoa da Nicir, que fez esse convite da gente retirar isso da Regional Minas e colocar no canal da PMP Brasil. A toda a Regional Minas, na pessoa do Henrique de Molinari, obrigado pelo convite de poder apresentar o CBOC Club sempre, de participar disso, né? E vamos ver o que 2021 nos aguarda. Muito obrigado a todo mundo, boa noite a todos e nos vemos numa próxima edição, quem sabe. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite.